R$ 4.860, exatamente foi o que eu investi no MXRF11. Bom, Daniel, quanto que isso te rende? Rende alguma coisa? Porque você poderia comprar uma moto, você poderia fazer uma viagem, tudo isso você poderia fazer com esse valor. Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que ele me pagou muito no ano. Vou fazer o acumulado, te mostrar como que eu comecei, tudo detalhado. Valeu a pena investir esse valor no MXRF11? Pretendo continuar investindo nele? Tudo nesse vídeo aqui. Fala investidores, meu nome é Daniel e eu invisto meu dinheiro publicamente, mostro para você na prática o que eu estou fazendo aqui. E nesse vídeo aqui, o MXRF11, ele é o principal personagem desse vídeo. Por quê? Eu comecei investindo nesse fundo imobiliário aqui porque ele é um fundo imobiliário base 10. O que é um fundo imobiliário base 10, Daniel? Um fundo imobiliário base 10, ele é um fundo que está abaixo ou próximo de R$ 10. Isso é uma porta de entrada muito boa, principalmente para os iniciantes. Por quê? Quando você está investindo, você não tem muita certeza, quando você está começando a investir, você não tem muita certeza dos investimentos e também você não é um profissional em fundo imobiliário. Por isso, você vai querer começar aos poucos. E esses fundos base 10, eles têm se destacado muito nos fundos imobiliários. Pela questão de que um valor baixo, bem diversificado, fundos robustos. Esse fundo imobiliário a gente está falando de mais de 1 milhão de cotistas. Ele é um fundo imobiliário que tem um patrimônio acima de bilhão. Por isso, ele é um fundo que traz um conforto para os cotistas. Quando você investe pouco menos de R$ 10, o fundo imobiliário ele tem um pagamento de dividendo todos os meses. Isso significa que, se você investir os R$ 10 até a data com, que vai aparecer para vocês aqui, você tem o direito a receber já o aluguel no próximo mês. Se você investir depois da data com, significa que você vai precisar, se você investiu em janeiro, você só vai receber esse dividendo lá em março, porque janeiro você investiu depois da data com, possivelmente você investiu em fevereiro. Quando você investe em fevereiro, você vai receber só em março, entendeu? Então fique atento a todos os fundos imobiliários, a data com, porque essa é a data limite para você receber os seus dividendos. Bom, o MXRF11, eu comecei investindo nesse fundo imobiliário e invisto até hoje. Tenho mais de 500 cotas nele e eu vou mostrar para você quanto que rendeu. Primeiramente, vai no site Investidor 10, porque ele te dá uma total noção do que é esse fundo imobiliário. Ele é um fundo imobiliário que começou no segmento de papel, emprestando dinheiro para o setor imobiliário. Agora, esse fundo imobiliário está se tornando híbrido, onde ele está fazendo outros investimentos. E tudo isso a gente consegue ver no relatório. Eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, mas se você quiser, deixa o seu comentário aqui. Daniel, faz uma análise mais detalhada do MXRF11 que eu quero saber. E eu vou fazer essa análise também. Mas também, antes de eu te mostrar na tela do computador, eu vou pedir para você se inscreve no canal e ative o sininho, porque quando sair vídeos incríveis como esse daqui, mostrando a minha carteira detalhado, falando sobre investimentos, você vai ser notificado. Agora chega de enrolação e vamos lá para a tela do computador para entender mais sobre o MXRF11. Então aqui são todos os meus fundos imobiliários. O valor dele R$ 9,70, porém ele está custando agora R$ 9,53. Significa que eu tenho oportunidade nesse fundo? Sim, de baixar o meu preço médio. Vamos entrar no fundo imobiliário, MXRF11, e aqui a gente tem um desenho total desse fundo. A variação nos últimos 12 meses, o que ele subiu, foi de 20,3%, uma valorização gigantesca. Dividendo médio nos últimos 12 meses foi de 12,39% e o P sobre VP 1,01. Aqui é se ele tiver em 1, significa que ele está no preço justo. Se ele tiver acima de 1, está com ágio, custando mais caro, e abaixo com desconto. Esse fundo ele negocia muito, então 18,87 milhões todos os dias. Aqui o que eu falei para vocês, que vocês conseguem entender o que é o segmento desse fundo imobiliário, que a gente está falando que ele é um segmento híbrido. Por quê? Porque aqui embaixo a gente consegue ver os investimentos desse fundo imobiliário. CRIs, fundos imobiliários. Então aqui ele está investindo em outros fundos, significa que ele não está só emprestando dinheiro. Então aqui ele se torna um fundo imobiliário híbrido. Você consegue no Investidor 10 ter essa base e noção, entender mais sobre fundo imobiliário. Como assim, Daniel, entender mais sobre fundo imobiliário? Além de você me seguir e se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, que eu falo direto sobre fundo imobiliário lá todos os dias. Aqui você consegue, nesse sinal de interrogação, entender o que é cada indicador. Entendendo o que é cada indicador, você vai saber qual indicador faz mais sentido para você. Mas eu vou fazer, se você quiser,
dá bastante like aqui que eu vou fazer um vídeo sobre isso. A gente analisou os fundos imobiliários aqui, uma análise bem superficial. Aqui a gente vê o número de cotista que eu falei para vocês, acima de 1.350.000 e o valor patrimonial dele de 4,33 bilhões. Vamos entender quanto que esse fundo imobiliário me pagou? Vamos lá na minha carteira. E na minha carteira vamos em proventos. Em proventos eu vou buscar por tipo de ativo. Então o ativo MXRF11. Vou filtrar desde o começo. Então, últimos 5 anos. Então aqui nos últimos 5 anos, pode ver que eu recebia 5,84, aí depois eu passei para 0,99 centavos, porque eu desfiz de algumas cotas, 3,70, 8,36, 10,10, e depois a gente começou a crescer esse dividendo. Então hoje, todos os meses eu recebo 51 agora, porque subiu o dividendo, mais 50,90, R$50,90. Quanto que isso me gerou geral? Então, uma calculadora aqui, 2021, a gente está falando de R$12,80. Fica até o final que eu vou falar para você se eu continuo investindo nesse fundo imobiliário ou se não. Em 2022, a gente está falando de R$26,27. Em 2023, estamos falando de R$83,03. Em 2024, a gente está falando de R$180,43. Agora, em 2025, estamos falando que ele me pagou somente o MXRF11, R$ 594,59. Agora, em 2026, quanto que ele já me pagou e os proventos que eu vou receber agora em fevereiro? Então, R$ 101,90. Agora, vamos entender quanto que eu investi nesse fundo imobiliário, já até agora. Então, vamos descer aqui em fundos imobiliários. Eu investi R$ 4.860,30. A cota, para mim, está saindo num preço médio de R$ 9,70. Aqui, eu tenho 510 cotas. Então, eu venho aqui, menos R$ 4.860,30. Então, estamos falando aqui de R$ 4.163,81. Dividido por 510. Estou falando que essa cota custa para mim hoje R$ 8,16. Teoricamente, se eu vender, eu vou ter o mesmo lucro do dividendo. Aqui eu uso para quê? Abaixei o meu número e eu vou comprar mais. Então eu posso investir mais R$ 696,49 a mais, porque esse fundo já me pagou o dividendo. Então eu pego e reinvisto, pego e reinvisto. Daniel, e agora? Você vai continuar comprando mesmo esse fundo imobiliário estando no preço justo? Acima do seu preço justo? 1,1%? Pessoal, continue investindo, comprando poucas cotas, mas por quê? Porque eu comecei a colocar outros fundos imobiliários na carteira. Hoje a gente tem 14 fundos imobiliários na carteira e isso faz com que eu precise diversificar mais os meus aportes. Por isso, aqui eu estou segurando um pouco, ao contrário de eu poder investir tudo. Mas a intenção é que a partir de março eu comece a voltar a aportar muito mais em fundos imobiliários. Por quê? Eu estou fazendo um outro programa, investindo no exterior, fazendo novos rebalanceamentos na minha carteira. A minha carteira está totalmente desatualizada aqui, eu preciso atualizar, mas a intenção é que eu volte muito mais firme, falando mais sobre fundos imobiliários aqui no canal, mostrando meus aportes todos os meses, detalhado para você. Então se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo e deixa no comentário. Você tem um MXRF11 na carteira? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.